Vamos para mais um Correspondente Médico. Lembrando que você pode participar sempre usando a hashtag Correspondente Médico, que é o nosso doutor Fernando Gomes, que já está aqui. Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você? Muito bem. Vamos lá para mais um dia? Bom, vamos lá, vamos trabalhar. Inclusive, dia importante, hein? O nosso primeiro tema de hoje é a chegada das 120 mil doses da Coronavac ao Brasil. Lembrando que a importação do imunizante foi autorizada pela Anvisa, mas isso não significa que ele pode já ser distribuído. Ele precisa ainda de um registro também da Anvisa. A Agência Nacional também deu aval para a importação de insumos para a produção da Coronavac direto no Instituto Butantan, em São Paulo. A previsão é de que 46 milhões de doses estejam prontas em janeiro, à espera da liberação da Anvisa. Então, doutor, para a gente poder compreender, essas vacinas que chegam aqui no Brasil, para pousarem e virem aqui para os brasileiros, elas precisam também de um aval da Anvisa, que isso não significa a vacinação em si. São etapas que precisam ser cumpridas para que o imunizante possa ser disponibilizado e aplicado na população como um todo. Então, existem protocolos, existem critérios, existem documentos que precisam ser apresentados e validados para que tudo isso possa acontecer. Isso não é só com a vacina, isso acontece com qualquer insumo e qualquer produto relacionado à saúde. E como é que essas vacinas são armazenadas, essas doses são armazenadas aqui no Brasil? Porque a gente acompanhou nos últimos dias que cada vacina, cada dose tem uma característica diferente. No caso da Coronavac, ela evidentemente também precisa de uma atenção, correto? Isso, precisam ser mantidas em ambientes refrigerados, cerca de 2 a 8 graus Celsius, de modo que o imunizante fique então protegido para que quando ele vier a ser aplicado, ele possa então estar funcionando de uma forma adequada, conforme o previsto e desenvolvido cientificamente. A Anvisa liberou que essas doses chegassem aqui no nosso país, mas lembrando, reforçando, é sempre importante reforçar isso, que isso não significa que a agência já tenha dado o aval para que essas doses sejam aplicadas. Isso deve ocorrer mais para frente. Uma quantidade de doses vem da China e uma outra quantidade montada, assim, digamos, aqui no Brasil pelo Instituto Butantan. Doutor, quando a gente fala da Coronavac, a gente está falando de uma vacina que é aplicada em 2 doses, correto? Ou seja, 120 mil doses dariam para 60 mil pessoas. Exato. Conforme o preconizado, com um intervalo de 2 semanas, a vacinação é aplicada. Então, você pode multiplicar, dividir por 2, na verdade, imaginando que, então, o universo de pessoas a serem cobertas seria de 60 mil indivíduos. E o que significa para o Brasil esse momento que nós estamos vivendo agora, de poder receber as doses de uma vacina, de uma doença que já matou mais de 160 mil brasileiros? O que a gente vê aqui, Elisa, é algo acontecendo em tempo recorde, né? A doença surgiu no começo do ano, houve toda uma questão aqui no nosso país, né? Toda uma questão de uma preocupação muito grande, uma torcida muito grande, um acompanhamento passo a passo do desenvolvimento da vacina e, de repente, poder vislumbrar a chegada de uma quantidade de doses relevante. Lógico que em termos de Brasil como um todo, isso não é suficiente para todo mundo, sem sombra de dúvida. A Anvisa também deu, pessoal, o aval para importar insumos para a produção da Coronavac direto no Instituto Butantan. E a previsão, no total, quando a gente fala da Coronavac, é de que 46 milhões de doses estejam prontas em janeiro. E aí lá para frente, em janeiro, havendo a autorização da Anvisa, aí sim essas doses seguem até os braços dos brasileiros. E quando isso acontecer, doutor, quais serão as primeiras pessoas a receberem as doses da vacina? Bom, levando em consideração a vulnerabilidade das pessoas, você pode imaginar, né, Elisa? Quem está trabalhando na linha de frente, em contato mais com o coronavírus, então estou falando aqui dos médicos, enfermeiros, pessoas que de fato estão na linha de frente, provavelmente vão ser essas pessoas que vão ser levadas em consideração no momento inicial, assim como pessoas com maior vulnerabilidade. Então, idosos, pessoas que têm comorbidades, pessoas que estão, então, numa situação de risco a mais, até que toda a população, então, possa ser coberta pela ação do imunizante. E o próprio governo do estado de São Paulo já se posicionou que, em relação à Coronavac, é uma vacina para o Brasil e não exatamente apenas para o estado de São Paulo, até porque nós estamos falando de um país de mais de 200 milhões de pessoas, e então precisa de muita vacina para que isso ocorra. A expectativa é de que sejam 46 milhões de doses, o que equivale a 23 milhões de doses, lembrando que a Coronavac é aplicada em 2 doses. A gente consegue estimar, doutor, quanto tempo pode demorar para que, de fato, isso chegue até o braço dos brasileiros, ou a gente tem que segurar a ansiedade um pouquinho? Tem que segurar um pouquinho a ansiedade, Elisa, porque, assim, existe um momento inicial, que é esse, a vacina chegou, mas ela ainda não está liberada para o uso,
foi liberada a importação, mas não para o uso. E a partir desse momento, depois da liberação para o uso, toda a questão que envolve a logística e o processo de distribuição e aplicação da doença. A nossa preocupação agora tem que ser duas, né? Primeiro, acondicionar e guardar bem toda essa vacina que chegou. E segundo, aguardar, então, essa liberação pela Anvisa, que é o próximo passo, que provavelmente vai levar em consideração também os resultados de fase 3 que estão sendo apontados logo mais. Ontem a gente falou sobre o valor relacionado à sua taxa de eficácia e tudo em relação à fase 1 e 2, né? O que interessa agora é a fase 3. É isso que eu ia lhe perguntar. A Anvisa, então, vai analisar os resultados finais, vai fazer um apanhado de tudo aquilo que foi feito e se tudo aquilo seguir dentro das regras, daquilo que é determinado pela vigilância sanitária, aí sim pode vir a caneta do ok para essa vacina ir adiante, correto? Isso e não só isso também, porque é lógico que está sendo feita uma importação de um produto que está chegando no país. É lógico que vai precisar ser avaliado, ser verificado se a validade está tudo ok, se todo o processo que envolve qualquer material ou qualquer produto que entra no país está adequado para ser comercializado, enfim, aplicado nos brasileiros. E se pode ser bem armazenado, que também é uma outra questão de logística. Exatamente. Quando a gente traz a informação do resultado de eficácia, doutor, 90%, 94%, 95%, isso diz respeito a qual pode chegar primeiro até as pessoas ou não tem relação, porque não é só isso que dá o carimbo do certificado de validade? Não é só isso, Elisa. Você pode imaginar que uma vacina pode ser muito eficiente e, de repente, ela não consegue ter uma produção em larga escala a ponto de contemplar toda a população ou todo o plano estratégico, por exemplo, do Ministério da Saúde ou dos órgãos governamentais relacionados com todo esse processo. Então, não é simplesmente esse dado. Mas, sem sombra de dúvida, né? Eu tenho certeza que o que tiver de maior eficácia comprovada vai acabar sendo priorizado e vai ser tratado com carinho e um olhar diferenciado. Muito bem, vamos então para mais um tema. Eu quero trazer para vocês, vejam só, um destaque do nosso site cnnbrasil.com.br. A Unicamp desenvolveu um spray que pode neutralizar a ação da Covid por até 48 horas nas máscaras. Doutor, como seria isso? Como assim neutralizar o vírus em uma máscara? O que é descrito em relação a esse produto é que esse spray ele consegue neutralizar o vírus em cerca de 60 segundos, mais ou menos no período de 1 minuto, e conseguiria manter esse ambiente, então, o equipamento de proteção individual, a máscara propriamente dita, sem a possibilidade do vírus estar viável por até 2 dias, por até 48 horas. A gente precisa lembrar, Elisa, que o vírus nada mais é que uma gota glicoproteica. O que é isso? Uma gotinha de gordura com material genético dentro. Então, se eu consigo fazer com que uma substância, por exemplo, essa, que libera íons, que são cargas elétricas que acabam influenciando a viabilidade dessa membrana, destruindo ela, eu consigo, então, proteger a pessoa que está em contato com aquele tecido, com aquele equipamento, de uma forma muito mais eficiente. Não é que trata a doença, não é que previne de uma forma 100% a doença. É só uma ferramenta a mais. É uma ferramenta a mais que permite que o vírus não fique viável naquele equipamento por um período de até 2 horas. A gente já conversou sobre isso, encontrar um vírus viável em um indivíduo que morreu com coronavírus muitos dias depois, quase um mês depois. Sim. Então, assim, tudo que venha a significar higiene, limpeza, esterilização, remoção de material genético viável do vírus é extremamente interessante. E parabéns para a Unicamp, porque, sem sombra de dúvida, é algo muito importante. Os pesquisadores que ficam dia e noite ali atentos a essa informação. Esse spray, então, que teria a capacidade de segurar a Covid, assim, digamos, por até 48 horas, a gente está falando de algo que pode se tornar um produto a ser vendido mais para frente ou não? É um produto de exclusividade de um hospital, por exemplo, ou essas informações não foram divulgadas ainda? É um produto que pode ser utilizado, inclusive, pela indústria têxtil. Você pode imaginar que quando você confecciona uma máscara ou então você confecciona um equipamento que vai ser utilizado num hospital, e tem toda essa preocupação, né, com a higienização, com a limpeza. A gente fala da máscara de tecido, por exemplo, que a cada 1h30, 2 horas você deve trocá-la. Ela deve ser lavada para remover. Se você tem um produto que faz com que essa máscara possa ser a mesma utilizada durante o dia inteiro, você imagina o que a gente consegue ajudar em termos de população, tendo em vista a necessidade da manutenção do comportamento. Então, a criança vai para a escola, você pode usar o spray, ela ficaria o dia inteiro com a mesma máscara, com segurança. O profissional da saúde, ele não precisa trocar os seus equipamentos a cada 2 dias. Então, isso tem um impacto biológico, de proteção para a gente e econômico, sem sombra de dúvida.
Muito bem, vamos lá, mais um tema, sempre lembrando que você pode mandar sua mensagem pela hashtag correspondente médico. Já tem gente aqui falando comigo, vá mandando, vim pelo Twitter, eu fico com ele aqui aberto. O nosso próximo tema ainda fala de Covid-19, mas com uma questão que está bombando na internet. É um estudo que mostra o seguinte, que o ingrediente do enxaguante bucal pode matar o novo coronavírus. Essa pesquisa é da Universidade de Cardiff, no país de Gales. E o que os cientistas descobriram? Que havia sinais promissores no uso desse produto por causa da composição do produto. E especialistas dizem, inclusive, que essa comprovação pode ajudar para que o enxaguante bucal faça mais parte do dia a dia das pessoas. Doutor, bom, enxaguante bucal já faz parte do dia a dia de muita gente ali, depois de escovar os dentes, tem gente que leva na bolsa, coisa e tal. Mas em qual aspecto o enxaguante poderia ser capaz de matar o vírus? Mais uma vez, Elisa, imagina que o vírus tem uma estrutura simples. Ele é uma membrana, basicamente, de gordura, com algumas proteínas, e dentro tem um material genético. Se eu consigo remover, e a gente sabe que isso não é difícil do ponto de vista físico, a dificuldade está em se tratar a doença depois que o vírus entra na célula e começa então todo o processo de adoecimento e patológico nos tecidos. Mas antes disso, se eu consigo ter uma substância que me garante a remoção disso da saliva, você pode imaginar que isso vai fazer parte do nosso processo de higiene. Assim como, por exemplo, aquele outro produto que a gente falou, de utilização no equipamento de proteção individual. Sim. E nas máscaras também. Não significa que você vai colocar o enxaguante bucal e com isso a gente possa ficar livre da utilização de máscara, viver à base de enxaguante bucal. Sim, mas você imagina, a gente tem o álcool em gel para a mão, né? Se eu tivesse alguma substância que garantisse que eu pudesse remover pelo menos vírus que não estão dentro das células, eu conseguiria, pelo menos em teoria, diminuir a carga viral e, enfim, talvez diminuir a taxa de transmissão da doença, sim, principalmente para pessoas oligossintomáticas. Muito bom, hein? A ciência que está nessa correria danada em cima da Covid e a gente acompanhando e trazendo as informações a todo momento. O nosso próximo tema é para te falar que nesse ano de pandemia, de quarentena, muita gente fica em casa. A segunda onda de Covid-19 está causando já lockdown em vários países. E quem ganha destaque são os videogames. É isso mesmo, viciantes para muita gente. Por que a gente está falando disso? Tem uma pesquisa da Universidade de Oxford que apresentou uma descoberta surpreendente, que o tempo gasto com jogos eletrônicos está positivamente ligado ao bem-estar. A pesquisa sugere que experiências de competência e experiências de conexão social podem melhorar com essas atividades. Doutor, geralmente quando a gente fala de videogame é para dizer não fique muito, cuidado do excesso, olha a postura, está com o rosto muito colado na televisão, pode afetar a visão. A gente sempre traz muitas questões negativas, mas agora é totalmente positiva, não é mesmo? Elisa, você imagina que o videogame, quando a gente fala de neurociência, de comportamento, de cérebro, de reabilitação ou até mesmo de habilitação, pessoas adquirindo capacidades como, por exemplo, se conectar com outras e desenvolver atenção, inteligência e memória, o videogame funciona como se fosse um instrumento para isso. É como se fosse uma faca. Uma faca ela pode ser utilizada para se preparar um alimento, ela pode ser utilizada para alimentação ou até mesmo para ferir uma pessoa. Então, é lógico que o uso indiscriminado, sem critérios, como você muito bem falou, muito perto da tela, horas a fio, sem aquele pausa de descanso, sim, necessário para você se relacionar com que de fato existe no mundo físico, pode trazer prejuízo. Mas nós sabemos, sim, e isso é baseado inclusive em avaliação neuropsicológica, que você pode melhorar a atenção da pessoa, você pode melhorar a memória da pessoa, você pode sim melhorar a conexão, porque hoje em dia esses jogos, eles não são jogados sozinhos, só a pessoa e a máquina, não, ou uma pessoa que está perto. Você está conectado com outras pessoas que você às vezes nem sabe onde elas estão. E sem sombra de dúvida, né? O que acaba sendo o desafio é ter parcimônia na distribuição do tempo. É lógico que numa situação em que as pessoas podem sair menos e podem ter menor mobilidade, isso aqui acaba sendo uma chave para o entretenimento que faz com que pessoas de lugares remotos e muito distantes estejam juntos dentro de uma mesma vivência. E acaba fazendo com que a pessoa que às vezes está com algum problema, alguma angústia, pensando excessivamente em algo, desligue esse ladinho do cérebro e fique só pensando em conquistar, não sei, os pontos, pular as casinhas, vencer corrida, fazer gol no joguinho. Ou seja, uma maneira de dar uma pausada também nas preocupações. Você desvia o foco para algo que aparentemente não está acontecendo no mundo físico, mas que tem muito significado para quem gosta de videogame e para essa comunidade que acaba dividindo muitas horas a fio nesse desafio.
Doutor, a pesquisa mostra que teria o benefício de experiências de competência e conexão social. O que seria isso exatamente? Você imagina o seguinte, conforme o cérebro humano vai desenvolvendo, por volta dos 5, 6 anos de idade, nós desenvolvemos o que chamamos de teoria da mente, que é a capacidade de empatia. A pessoa começa a imaginar ou sentir o que a outra pessoa deve estar imaginando, pensando ou sentindo também. Quando você pega um ambiente virtual como esse, em que existem disputas, existem parcerias, existe um acompanhamento do jeito e do estilo de cada pessoa jogar, você pode imaginar que esse processo também acontece, mesmo que seja no mundo virtual. Isso enriquece o cérebro da pessoa, enriquece o comportamento dela, para quando ela vem para o mundo físico, essas competências também possam ser utilizadas, tornando a pessoa potencialmente mais empática, entendendo como a outra pessoa funciona também, como se fosse um exercício, né? A pessoa vai para a academia, ela treina o músculo e depois, no dia a dia, ela é muito mais competente para fazer as coisas que são necessárias para a sua rotina. Trabalhando o cérebro o tempo inteiro com essa quantidade de estímulos. Muitas mensagens chegaram aqui porque eu fiz a pergunta pela rede social, você gosta de jogar videogame? Isso te faz bem, ajuda a distrair? E tem muita gente, por exemplo, o Jean está dizendo que é de Aracaju, no Sergipe, e que ele adora jogar videogame e que isso faz com que ele relaxe muito e que para ele sirva como uma terapia. Ou seja, exatamente o que o senhor acabou de dizer a respeito dessa distração e dessa felicidade. Então, obrigada a todos vocês que mandaram mensagens falando aqui de jogos, o Eduardo de Carvalho, Daniel Jerônimo, Luciano Silva, André da Mata, Rafael Keite, Ciro. O Ciro disse que prefere assistir um bom filme. Cada um se distrai como gosta, né, doutor? Tem gente que prefere zerar o Mário, não é isso? Enfim. Mário, agora tu foste lá para anos atrás, hein, doutor Fernando? Obrigada, viu, por mais um dia. Obrigado a você e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.